É bom estar aqui para mais uma vez falarmos sobre produtividade. O que é ter produtividade? Muito cedo eu aprendi o que era produtividade, mas talvez não da maneira certa. Me ensinaram que ser produtivo é fazer diversas coisas. E é interessante, em um curso na Lundrig Tecido SA, Casas Pernambucana, que agora entra na polêmica da questão da sua herdeira, né? Eu aprendi os primeiros passos que você tem que ser aquele clínico geral que fazia tudo. Imagine, um jovem, o mais jovem executivo das casas pernambucanas, escutando isso. Então eu fazia de tudo. Eu subia no andaime, via o letreiro, via a questão de como expor, ver se o chão está limpo, tudo, tudo, tudo. Eu era o clínico geral. Isso eu aprendi, mas só mesmo quando eu descobri com a Gabriela, a minha filha Gabriela. Eu fui deixá-la na escola e, sem saber o que fazer diante de uma prova que ela tinha, ela disse: papai, me deseje sorte. Eu disse para ela: filha, um, dois, três, uma coisa de cada vez. E a Gabriela fez aquela prova, uma prova difícil. E quando ela chega em casa, ela diz: papai, eu fiz a prova. Ela já tinha o resultado já. E eu fiquei assim, porque ela estava com aquele semblante de alguém que estava triste. Eu disse: vixe, lá e vem de novo. Acho que ela tirou novamente notas ruins. Ela não está se concentrando. Aí ela continuou falando: papai, olha aqui, papai, as notas. E mudou aquele semblante, daquele semblante triste. Ela começou, era uma pegadinha que ela queria fazer comigo. E começou a mostrar as notas: 9, 10. Tem escola de samba? 9, 10, 9. Assim, ela tirou várias notas boas. Depois eu perguntei: Gabriela, o que foi que houve? Qual foi a grande revolução, filha? E ela disse: papai, um, dois, três, uma coisa de cada vez. Eu tinha até esquecido daquele método, mas eu reavivei naquele momento ali o método e disse: é a saída. Vamos começar a praticar isso também na empresa. Eu era aquele que tinha várias empresas, era W+, era Som+, era Mais Som, mais, melogomaníaco demais, querendo mais, e estava no prejuízo, porque uma empresa ficava pagando a outra. Mas depois que eu comecei a compreender que o 1, 2, 3, uma coisa de cada vez, é você focar em uma única coisa, eu comecei a focar em uma única coisa. Comecei a ver aquelas empresas que não funcionava, a Rádio Mais Som não funcionava, a Som Mais não estava. E comecei a ver qual a empresa. Claro, eu procurei um consultor que me ajudou também. E ele começou a dizer: oh, agora tem essa daqui que tem um sócio, que é aquele seu amigo. Será que ele não quer seguir comprando esse aqui? Eu disse: não, eu vou doar para ele. Doei uma das empresas. E assim fui, ficando com apenas uma empresa, a empresa de educação, que é a Som Mais. E aí a coisa começou a mudar. Quando você foca em um único local, aquele local começa a florescer. E aquela empresa começou a florescer, começou a me dar lucro. E quando você tem lucro, você gera uma certa estabilidade, né? Se é que existe. Mas você fica mais cômodo. E eu comecei a pensar: por que não viajar? E conversei com minha família: por que a gente agora não se dá um tempo nos Estados Unidos? Por isso eu vim aqui parar nos Estados Unidos. Estou um tempo aqui nos Estados Unidos e quero daqui transmitir esta boa nova para vocês. A boa nova qual é, Gregório? A boa nova é você focar em uma única coisa. Não adianta você querer focar em diversas coisas. Quando você foca em uma única coisa, você não é um ser corpóreo somente. Você é um ser espiritual. Quando você foca em uma única coisa, aquilo é o grande holofote. Aquilo é a pedra angular. É aquela pedra que você é capaz de vender tudo, como eu também fui capaz de vender tudo para ter uma única coisa. Será que você não está precisando dessa única coisa em sua vida? Mas, Gregório, eu tenho diversas coisas, eu tenho 12 coisas. Comece a fazer como o Gregório Guimarães. Vai torrando, vai vendendo com responsabilidade, com um consultor, com alguém CEO que lhe ajude a ver aquela pedra preciosa, aquela que os pedreiros enjeitaram, né, não quiseram, e você está ali com ela. Então comece usando aquela única coisa. E eu digo: isso vai transformar a sua vida. Eu, quando tenho alguns amigos que gostam de especular, de falar, e uns falam em muita coisa, é importante fazer seu clínico geral, eu digo, eu olho de maneira especial para aquele que diz: olha, eu tenho uma única coisa, Gregório. A minha coisa é esta daqui.
é onde eu coloco todos os meus sonhos. É isso aqui. Eu não estou dizendo que não existe secundário, pode até existir, mas no meio desse tem sempre uma única coisa que alavanca todas as coisas. Claro, eu continuo tendo outros projetos, mas tem um projeto que é a mola mestra. Esse projeto é que me leva mais longe. Os demais poderão até me dar uma certa sustentação, como um imóvel, como uma franquia, mas eu digo, aquilo que me dá a verdadeira sustentação é uma única coisa, é a empresa de educação, a Somais. E você também já tem essa única coisa? É importante para você também começar a fazer essa reflexão. E se você quiser aprofundar mais sobre como chegar a essa única coisa, nós temos um workshop também, né? Você pode entrar na nossa bio lá do Instagram e lá tem o workshop que você pode estar participando. Quer um acompanhamento mais personalizado, Gregório? Não é o suficiente isso aí. Eu quero andar contigo. Ah, sim. Aí você tem um método mais. O método mais vai te ajudar também. Ah, mas eu quero mais ainda, né? Viu como eu gosto de mais? Tem o método sim. É você dizer sim a esta única coisa. Este método é o método mais personalizado, é o Gregório Guimarães vai estar contigo, vai estar caminhando com você se você quiser caminhar. Mas se você quiser ir mais devagar, o passo de tartaruga, o Gregório vai estar lhe acompanhando. Se quer correr, o Gregório vai estar também com você. Então faça logo esta opção. Opine em fazer uma única coisa. E se quiser a minha ajuda, eu estou aqui à sua disposição. E aí, está gostando do vídeo? Está valendo a pena? Então dê o seu like, se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente vai estar levando você a fazer uma única coisa. Eu lembro muito bem das histórias de vovó. E vovó falava e a gente não acreditava. Mas a vovó dizia, meu filho, você tem que fazer, focar em uma única galinha. A gente ia lá para o interior e via aquelas galinhas e queria correr em diversas direções, corria atrás da galinha, dali, dali, e ela dizia, filho, pare, pare, pare. E a gente ficava escutando, será que a vovó está falando sério? Mas a gente parou para escutar e ela disse, filha, foque em uma única galinha. Então a gente começou a focar em uma única galinha e a gente pegava a galinha. Por quê? Porque a galinha, ela começa a ficar cansada e você vai focando, e ela acaba parando. Tem hora que ela para mesmo, você vai lá e pega a galinha. Agora quando você vai, foca em uma coisa, foca em uma, foca em outra, e você não sabe para onde vai. E tem muita gente que está assim, sem saber para onde ir, sem saber para onde quer chegar. Eu digo, uma pessoa que quer chegar em qualquer lugar é o suficiente. É aquele lá, o cara que está no barco, né, e pergunta, para onde é que você quer ir? Ele diz, qualquer lugar. Então não tem vento ruim, qualquer lugar é qualquer lugar. Você também está desse jeito, querendo chegar, mas não tem clareza daquilo que você quer fazer. Você está faltando essa clareza na sua vida, então você está no local certo. Porque se você não tiver clareza naquilo que você vai realizar, você se torna uma presa muito fácil para propostas tentadoras. Quantas vezes eu não fui tentado também para fazer aquilo que os outros às vezes querem fazer, aquilo que os outros querem te manipular, mas eles chegam com um jeitinho, Gregório, olha, essa proposta aqui é melhor, você pode ganhar mais dinheiro desse jeito, e às vezes eu tenho que dizer não. Então, para você ter clareza, você tem que acabar dizendo não. Aprenda a dizer não. Talvez isto que esteja dificultando a sua vida. É verdade, Gregório, eu não sei dizer não. Como é que eu aprendo? Está no lugar certo. Aqui eu vou lhe fortalecer. Vou lhe fortalecer de uma maneira que você é capaz de dizer o não. Não é dizendo sim a tudo, aqui não. É dizendo sim a uma única coisa. Eu vou lhe ensinar a dizer sim a uma única coisa. E você vai grudar naquele sim. Porque as tentações vão aparecer. Propostas vão aparecer melhores. E o segundo passo é ter foco. Você tem que focar. Focar em diversas coisas, não. Dizer não a diversas coisas, não. É dizer sim a uma única coisa. Você tem que dizer sim àquela única coisa. O 1, 2, 3. Uma coisa de cada vez. Não querer fazer. A gente hoje está tão generalista que a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas basta uma única coisa. Faça uma única coisa. Não é isso, João? Não é, Pedro? Tem que fazer uma coisa de cada vez? Não, é melhor fazer várias coisas, eu me torno mais produtivo. Que produtivo quando você foca? É cientificamente provado. Quando você foca em uma coisa e desfoca daquela coisa e foca em outra coisa,
você perde 25% a 20% da sua produtividade. Imagine, você está num projeto que está chegando, que você está olhando, aqui olha, a saída é essa daqui, está concentrado, alguém chega, olha, tem essa aqui, aí você desfoca. Você ainda volta com a mesma energia? Volta? Não? Claro que não. Você desperdiça. Aí você tem que começar tudo de novo. Por isso que às vezes você tem que vencer essas distrações. Às vezes é o celular, às vezes é aquele telefonema, é o e-mail e tantas distrações. Mas não é fácil, Gregório. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que eu posso lhe ajudar a você vencer essas distrações. E eu digo, as distrações são muitas, são numerosas, tem várias distrações. Mas eu vou lhe ensinar, passo a passo, como você vencer essas distrações. Para que você faça isso, você tem que começar a nos seguir. Siga o Gregório Guimarães para mais conteúdo como esse. E o próximo vídeo vai ser com mais dicas sobre como você manter essa produtividade. E eu digo, quando você se sente produtivo, você se sente mais útil e você se sente mais feliz. Quer se sentir mais feliz? A felicidade é muito importante, né? Então eu vou lhe ensinar, quando você faz uma coisa de cada vez, você se sente mais útil. Olha só, quantas vezes, às vezes eu saía da escola, e eu vou ver se você tem aqui a minha agenda, essa agenda eu gosto de andar com ela. Aqui eu coloco todos os meus sonhos, né, nessa agenda. Por quê? Porque uma vez você escrevendo, você, digamos, é mais capaz de dizer não a diversas coisas. E eu colocava na minha agenda, às vezes, 12 pontos e saía. Aquela euforia, tentando fazer, e quando chegava no final do dia, chegava no final de semana, vinha a frustração. Porque eu era aquele cara que começava, aquele cara do pouquinho, um pouquinho de cada coisa. Eu fazia um pouquinho de cada coisa. E às vezes não chegava à acabatória. Aí é que está o grande erro, você começar várias coisas e não chegar à acabatória, não chegar a acabar. Isso te dá uma inutilidade. Eu não fiz. É o homem pinguim que fica pingando, de pinguim, de pingar. Né? Pinga em uma coisa, pinga em outra. Não tem acabatória. Isso não te dá felicidade. Isso, pelo contrário, te dá estresse, te dá frustração. E você chega ao final do dia com aquela ideia de que não fiz, que não acabei. Mas você quer aprender a ter esta iniciativa e essa acabatória, que é bom a gente ter. Tem gente que é bom de arrancar, é bom, o motor turbo vai de vez, mas às vezes não finaliza. Você quer aprender isso? Está no lugar certo, você vai estar aprendendo, mas para isso se inscreva no nosso canal. E temos também o último ponto, que não é menos nem mais interessante do que os dois, que o primeiro foi o que? Clareza, foco, disciplina, ter disciplina. Tem pessoas que quando falam de disciplina, disciplinado é aquele soldado do tal. Não, disciplinado é aquele que se mantém cada vez mais fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu errei, Gregório, eu não fiz hoje. Continue no caminho, continue tentando. Acredite que você vai conseguir. O disciplinado é esse. O disciplinado é aquele que faz aquilo que tem que ser feito. Você está fazendo aquilo que tem que ser feito? Ou você fica inventando N histórias para lhe manipular, para lhe fazer sair do foco? Não faça isso. Mesmo que você não faça hoje a sua tarefa por N desculpas, aí que quem dá desculpa não tem nada mais para dar, mas digamos que você hoje é o homem da desculpa, mas se mantenha no caminho, se mantenha cada vez mais persistindo, continue no caminho, mesmo diante dos erros. Não saia do caminho. Quantos homens, às vezes, no programa Manhã de Negócios, que era um programa belíssimo, onde eu entrevistei mais de 500 empresários. E os empresários que se sobressaíam eram aqueles empresários que focavam em uma única coisa, que tinham disciplina. E disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito. Esses empresários faziam o que tinha que ser feito. Eles não ficavam no canto da sereia, vou fazer isso, que é mais bonito, que é diferente. Não, eles faziam aquilo que tinha que ser feito. E eles às vezes até caíam, mas era humano o suficiente para dizer, poxa, eu caí, mas na primeira oportunidade eu vou recomeçar. E recomeçava em seguida. Tem pessoas que caem e ficam lamentando, por que comigo, eu não consigo, e fica dando desculpa para o seu cérebro. Não deixe o seu cérebro enganar. O seu cérebro é o seu maior patrimônio.
mas muitas das vezes ele é capaz de lhe trair. Por quê? Porque o cérebro quer manter essa estrutura sua funcionando, então ele quer gastar menos energia, ele quer lhe poupar, e isso aí vai lhe traindo. Não deixe o seu cérebro lhe trair, mesmo sabendo que o cérebro é o grande patrimônio. E aí depois, no outro vídeo, a gente vai falar sobre como cuidar do cérebro, como cuidar desse motor fenomenal, esse motor que ele faz chegar muito mais longe, muito mais perto do seu sucesso. Mas em outra ocasião a gente fala. Então o cérebro ele tem que estar cada vez mais, né, lhe ajudando. Para lhe ajudar, às vezes você tem que avaliar cada vez mais se está no caminho. Eu estou caindo, mas continuo no caminho, ou eu estou saindo do caminho. E como eu falei, grandes empresários, às vezes, quando estavam chegando, quando estavam vendo a luz, eles pararam. Cavou, cavou, cavou e parou. Você tem que cavar mais profundo. E eu digo, aquele que tem disciplina é aquela pessoa que cava mais, é aquela pessoa que é mais perseverante. Você tem que ser mais perseverante. E eu digo, você tem muito mais energia do que imagina, tem muito mais força do que imagina. Você é capaz, agora você não pode duvidar. Quando você duvida de você, quando você duvida do outro, duvida da sua equipe, isso é o caos. Porque você deixa de imaginar, você deixa de sonhar quando você vacila, quando você fica duvidando. Aí você acha que não dá certo, que não vai chegar. Aí você acaba bloqueando a sua disciplina. Primeiro tem que acontecer na sua cabeça. Quando você não tem essa clareza daquilo que você vai e quer realizar, isso acaba perturbando a sua paz mental, a sua paz funcional. Quer aprender cada vez mais sobre isso? Está no lugar certo, está aqui com o Gregório Guimarães. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre como cuidar desse grande patrimônio que é o seu cérebro. Então, coloque aí lá o sininho, se inscreva para que no próximo vídeo a gente fale sobre este patrimônio fenomenal que é o nosso cérebro. Então, vamos ficar cada vez mais cuidando desses três pilares. Pilares que nos ajudarão a termos cada vez mais sucesso. O primeiro pilar é a clareza, termos clareza daquilo que vamos realizar. Termos foco também naquilo que queremos realizar e termos disciplina, né, no caminho.